falar de Enem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder trazer mais informações para você a respeito do que a gente viu das redações Nota 1000, que tem inclusive na cartilha de redação Nota 1000 do Lucas Felp, que vai ter inclusive o link aqui embaixo do vídeo para você poder acessar, eu quero falar um pouco mais de quais agentes foram mais utilizados nas propostas de intervenção para você poder se inspirar na sua proposta de intervenção quando você precisa escrever. Para quem não sabe, o que vai acontecer com proposta de intervenção é que quando a gente tem a redação do Enem, a gente precisa ou trazer uma melhora para a situação apresentada do tema, ou se não, resolver completamente todos os problemas apresentados na redação. Você não perde ponto por você não resolver todos os problemas e muito menos por resolver o problema completamente. Então o que acontece é que você tem que pelo menos melhorar, você precisa ter uma intenção de intervir no problema. É por isso que as propostas de intervenção precisam apresentar uma construção de deve fazer ou se não de alguma coisa que acontece no futuro. Não é uma coisa de sugestão, é sempre uma intervenção. E dentro da proposta de intervenção existe um elemento chamado agente. O agente ele vai ser o elemento social que vai intervir, porque cabe-se a ele a responsabilidade de fazer alguma atitude ou de não de fazer uma das ações da proposta de intervenção na relação com o problema do tema. Então, o que a gente tem é que muitas das vezes, muitas pessoas acham que existem alguns mitos, como por exemplo, você tem que saber o nome dos ministérios, ou que você tem que saber exatamente quem que vai fazer a ação, mas o que vai acontecer é que as redações que a gente teve de 2022, nota máxima, vão mostrar o contrário do que muitas pessoas acreditam. Assim como eu falei para você, tudo que tem da redação Nota 1000, que você vai ter dentro da cartilha do Lucas Felp, que ele sempre vai entrar em contato com as pessoas que tiraram a Nota 1000 na redação, vai estar no link aqui embaixo do vídeo, ou senão você pode escanear esse código QR para você também conseguir ter acesso a poder você ver essas redações na íntegra e ver como que funcionou. Então se a gente analisa dessas 18 redações, a gente vai ver que dentro dessas redações nós vamos ter 14 redações que utilizaram uma proposta de intervenção, ou seja, nós vamos encontrar apenas um agente na proposta de intervenção, e 4 redações que utilizaram 2 propostas de intervenção. Isso significa que a gente vai ter, então, mais 8 agentes de proposta de intervenção, mesmo que a gente tenha 4 redações. Então, para cada proposta de intervenção, a gente precisa de um agente. Pode ser que você também tenha uma proposta de intervenção ao qual o agente é o mesmo. Só que nessas redações que eu vi, os agentes da proposta de intervenção não eram o mesmo, eram agentes diferentes. E por incrível que pareça, das 5 agentes mais utilizados na proposta de intervenção, nós vamos ter que o agente mais utilizado é o governo federal, que foi utilizado 5 vezes nas redações de Nota 1000. Depois nós vamos ter o Estado, que vai ser o segundo mais utilizado, que apareceu em 3 redações. Vamos ter depois um certo empate, porque a gente vai ter o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos utilizado 2 vezes, e depois nós vamos ter mídia, que vai ser utilizado 2 vezes. O que vai acontecer é que a mídia aparece com só a palavra mídia e depois aparece também como mídia televisiva. E por fim, a gente vai ter que depois, a gente vai ter o Ministério da Cidadania, que foi utilizado 2 vezes. Então aqui a gente já quebra um dos mitos que muitos professores costumam fazer, que é falar para os alunos que você não pode utilizar o governo federal ou o Estado como um agente de uma proposta de intervenção. Do que vamos ter dentro do manual do corretor, a coisa que vai ser pedida para que os alunos eles tenham como um agente que não é válido é quando não temos claramente quem é o agente de uma proposta de intervenção. Por exemplo, a gente tem que falar que quando a gente faz uma proposta de intervenção, nós precisamos nomear um agente social. Então isso inclusive vai colocar que nós podemos colocar a palavra nós e podemos também colocar a palavra sociedade. Mas você não pode colocar alguma construção que você tenha que falar você. Então o você não pode ser utilizado como um agente de proposta de intervenção e muito menos que você não vai colocar um agente que ele não exista ou que não é fácil de identificar. Você tem que trazer um agente que é fácil de identificação. Então pode ser um ministério, pode ser um dos poderes, pode ser inclusive o governo federal e o estado, que você percebe aqui que se nessa redação a gente tivesse colocado governo federal e estado como sinônimos, a gente teria que 8 redações utilizaram, 8 propostas de intervenção, né? 8 propostas de intervenção utilizaram o Estado e o governo federal
para colocar como agente de proposta de intervenção. E uma coisa curiosa que a gente vai ter também a respeito do agente da proposta de intervenção é que muitas das vezes as pessoas têm medo de não saber o que o agente faz na proposta de intervenção. A gente fica com medo de se é realmente o ministério que você está utilizando, se aquele ministério ele está errado. O que acontece é que o Enem ele não tira pontos de você por utilizar um ministério de forma equivocada. Então imagine que você vai colocar que o Ministério da Saúde precisa fazer palestras. O que vai acontecer é que isso pode ser melhor redirecionado se for uma atitude feita em conjunto e em apoio do Ministério da Educação. Então você pode perceber que quando você faz uma proposta de intervenção no Enem, não é cobrado que você saiba exatamente o que faz o Ministério. Então, apenas se for o caso de você colocar uma ação que ela é totalmente descabida. Por exemplo, você colocar que o Ministério da Saúde tem que prender uma pessoa, ou que o Ministério da Educação tem que prender uma pessoa. Isso daí já vai completamente fora do que o Ministério tem que fazer. Outra coisa também é que, se você perceber, lembrar do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, era um ministério que existia no governo anterior, no período que a gente tem a redação do Enem. Só que, quando você coloca um ministério com um nome que não existe mais, e aí você pode pensar, poxa, será que eu vou perder pontos por um ministério que não existe? A resposta é não. Você não perde pontos. Por quê? Mais uma vez, não é cobrado que você saiba de especificidades do governo. Então você pode sim colocar, por exemplo, estratégias de você colocar que a secretaria ou a pasta responsável pela que você vai colocar do agente para ele intervir no tema, e aí você não perde pontos. Então o Enem ele não cobra que você saiba exatamente o nome do ministério. Então se a pessoa tivesse escrito, por exemplo, Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, isso não seria colocado como ponto errado. Você não vai perder pontos por colocar um nome de um ministério errado. E claro que você não precisa saber da existência de um ministério, assim como também é difícil de você coletar todas as informações. Assim mesmo como coletar a informação de, por exemplo, do meu curso está sendo vendido pelo valor de R$40. Então você utilizando o cupom AGO23, de agosto de 2023, você pode vir até o meu curso estudar comigo para você aprender todos os quesitos de redação Enem. Então você vai ver os antigos temas de redação de Enem, você também vai entender a estratégia de se utilizar os elementos da proposta de intervenção, como escrever uma proposta de intervenção com 200 pontos e até mesmo como você se prepara da melhor forma possível para escrever uma boa redação do Enem. O link vai estar aqui embaixo do vídeo, ou senão você também pode acessar por esse código QR para poder também vir estudar comigo. Lembrando que se dentro de 30 dias, ou até mesmo você viu que o curso não era exatamente o que você queria, você pode pedir o reembolso dentro de 30 dias sem problema nenhum. Outra coisa também é o fato de você colocar Ministério com letra minúscula. Ministério com letra minúscula, apesar de gramaticalmente estar equivocado, você não perde ponto. E se você também quiser ver a lista de quais foram os agentes utilizados na proposta de intervenção das redações nota 1000, eu vou deixar no link aqui embaixo também com a lista específica de cada um dos nomes, ou também você pode acessar esse código QR. Acho que o que eu mais achei interessante das redações que foram utilizadas de nota 1000 que tem de agentes foi uma que utilizou inclusive as específicas palavras de autoridades competentes. Então essa é uma mostra de que a gente não tem essa primazia por a gente colocar um ministério específico quando a gente precisa resolver uma proposta de intervenção. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, fica aqui então para a gente poder entender um pouco mais a proposta de intervenção, baseando-se nas redações de nota 1000. Lógico que utilizar um agente ou um ministério, que nem eu coloquei aqui nesse vídeo, não é garantia de que você receba nota 1000. O que vai garantir com que você receba nota 1000 também são outros pontos, não só a competência 5, que é o que a gente está vendo nesse vídeo, mas também da competência 2, da competência 1 e da competência 4 e 3. Então você escreveu uma boa proposta de intervenção, pode garantir bons pontos na competência 5. Mas não é porque você colocou o Estado como agente da proposta de intervenção que a sua redação vai virar nota 1000. Existem outras coisas também na redação. Inclusive, você quer saber mais de proposta de intervenção das redações nota 1000 ou alguma outra coisa do Enem? Escreve aqui nos comentários por gentileza. Caso você queira saber de mais informações a respeito do que a gente tem da redação do Enem, tem essa playlist que eu falo de mais coisas a respeito da redação do Enem. Eu dou uma olhada em redações nota máxima, eu também dou exemplos de introdução e de outros parágrafos também, para você poder dar uma olhada e até mesmo de análise dos temas, ou até mesmo você pode ficar pensando que, como não é cobrado esse ponto que a gente tem da letra maiúscula e minúscula, que outras coisas também não são cobradas na correção da competência 5. Eu vou deixar aqui também um outro vídeo que eu falo de 3 coisas que não se corrigem da competência 5 para poder te ajudar nos seus estudos. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter ficado até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!